Olá, dia 10 de maio, quarta-feira, estamos começando a nossa live aqui às 18 horas, conforme programado. Vou aguardar a Laís Antonelli, que é minha convidada, Rosana, Esther, obrigada pela companhia, vamos bater um papo bem legal. Laís, você pede para entrar? Quer que eu te mande o acesso? Você ainda não me pediu para entrar aqui para participar. Agora sim chegou a sua solicitação, vamos começar já. Aceitei a solicitação, mas agora a Laís vai entrar. Entrou, linda! Entrou, Boa, deu certo. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cima, senão eu vou ficar com a minha cabeça cortada aqui. Peraí, vamos ver vai se eu lá. melhoro isso aqui para a gente conversar melhor. Tudo bem, Laís? Tudo ótimo. E você? Também, lógico, né? Obrigada. Agora eu vim de convidada. Adorei. Exatamente, porque temos novidades aí para contar, né? Oi, Carlos, tudo bem? Rosana, boa noite. Rosana de Minas Gerais. Carlos, tá onde o Carlos? Tá no Bem-vindo. Brasil. Tá no Brasil. Tá no Tá lá Brasil. aí. Tá por aí, legal. É, vamos começar aqui, que eu não gosto de enrolação, você sabe, né, minha mentora? O Sim, meu negócio é fazer, né? Mão na massa. adoro. Por isso que estamos juntas. É isso aí. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, já que hoje você está como convidada, eu gostaria que você se apresentasse, né? E aí a gente vai começar a falar do nosso trabalho, né? Em conjunto. Uhum. E por que que a gente resolveu fazer essa live? Porque, na verdade, acho que todo mundo pode se beneficiar com as informações que a gente vai trazer aqui e, por que não, tornar-se uma mentorada sua, né? Para conseguir desenvolver melhor o trabalho, né, a que se dedica. Tô vendo que você tá com um anel tão bonito aí, é o que eu fiz? Ai, que legal. Obrigada. Então, por favor, fala do seu trabalho, por favor, se apresenta. Sim. Bom, eu sou a Laís Antonelli e eu diria que assim, o meu trabalho é impulsionar mulheres para que elas deem o melhor de si na carreira, empreendendo e tirando projetos maravilhosos do papel. E para isso eu uso toda a minha experiência em desenvolvimento humano, a minha bagagem também como pedagoga. E, eu posso dizer que assim, quando eu encontrei a Meire, o que mais me chamou a atenção no trabalho dela, lógico, né, os produtos que ela faz, que eu estou usando, eu acho lindo, mas foi porque ela me disse algo mais ou menos assim, que o trabalho dela ia além do produto, do que ela fazia, né? Que era um trabalho de conectar mulheres. Então, muito além do fazer algo que por si só já é uma arte, né? Já é algo maravilhoso e único. Ninguém tem um anel igual ao meu, tá, gente? Só eu. Além disso, tem esse plus, esse toque, essa mágica, que é conectar as mulheres ali em um propósito comum, onde elas conversam, onde elas trocam, onde elas evoluem juntas. E a Meire, ela é a condutora desse processo na comunidade dela. Então, na verdade, assim, o mentorado escolhe o mentor, mas o mentor escolhe o mentorado também. Então, eu escolho os meus projetos também pelo propósito e pelo impacto que eles geram no mundo, e foi o que eu vi no trabalho da Meire. Então, o meu trabalho é impulsionar as mulheres a tirarem os seus projetos do papel. E isso começa com um trabalho de base,
que eu uso, que basicamente a gente pode definir como autoconhecimento, que é a investigação dos talentos, das forças, dos sabotadores, dos valores que essa pessoa tem, porque muitas vezes há ideias boas, ideias geniais que nunca saem do papel, e aí também não adianta, né? Ideias boas que não saem do papel não frutificam no mundo e geram frustração para quem as tem, porque não consegue realizar. Então, o meu trabalho de base, ele começa por aí, pelo autoconhecimento, impulsionando essas mulheres a reconhecerem a força que elas já têm, os talentos que moram dentro de cada um de nós. Mas que muitas vezes a gente passa por situações e lida com pessoas de diferentes... que nos trazem diferentes experiências, que às vezes faz com que a gente se trave, com que a gente se sinta insegura a respeito do que a gente entrega. Então, o meu trabalho, ele parte dessa construção dessa base do autoconhecimento, para que essa mulher coloque os seus projetos no mundo, dê andamento ao que ela se propõe a fazer e saia daquele lugar de repente, não ver resultado no que faz, não reconhecer o quão importante é o impacto do trabalho dela no mundo. E por isso que, assim, eu escolhi fazer isso, né? Escolhi como minha profissão, porque eu passei por muitas dessas frustrações ao longo do meu caminho. Então, já mudei de carreira algumas vezes. Hoje eu sou servidora pública e eu trabalho em dois, vamos dizer assim, né? São dois jobs que se complementam. E assim, primeiro eu sofri muito na minha carreira, porque eu queria conciliar a minha carreira com a maternidade, então esse eu posso dizer que foi o meu primeiro baque. E eu optei pelo serviço público porque eu queria trabalhar, conciliar com a minha carreira, mas eu queria horário para entrar e horário para sair. Coisa que na iniciativa privada, como executiva de recursos humanos, eu não tinha. Então eu entrei numa espiral frenética de trabalho que estava impactando demais a minha saúde mental. Falei, não, isso eu não quero mais para mim. Então eu passei por um processo de burnout para descobrir que eu tinha que mudar minha carreira. Isso há quase 12 anos atrás. E a partir daí, né, eu já tinha minha bagagem de desenvolvimento humano, porque eu sempre trabalhei com recursos humanos em empresas, em multinacionais, mas eu decidi focar em estudar as pessoas, em estudar comportamento humano, estudar quais são os talentos, quais são os sabotadores, como que a psicologia positiva pode ajudar a se destravar e fazer aqueles projetos que a gente está sempre procrastinando, como que a gente usa mecanismos de neurociência para impactar a nossa performance, a nossa vida de uma forma positiva. E a partir daí nasceu o meu projeto, João. Eu quero ajudar mulheres. E por que mulheres, né? Eu atendi homens no começo da minha carreira, né? Eu fiz uma formação de coaching também, e a partir daí eu comecei a estudar mais neurociência, psicologia positiva, e eu percebi que eu me identifico mais com mulheres pelas, vamos dizer assim, dores similares, papel similar na sociedade. E eu percebi que, assim, os meus cases de sucesso vinham mais das mulheres. Então eu falei, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu vejo que a minha entrega tem poder. Então passei a atender mulheres. E, enfim, hoje eu posso dizer que, assim, o impacto do meu trabalho, ele me deixa extremamente feliz e realizada, porque através do que eu faço, eu vejo outras mulheres, como a Meire, espalhando os projetos delas pelo mundo e com isso impactando mais pessoas. Então é como se eu plantasse uma semente aqui e ela reverberasse para muitas outras pessoas. E assim eu consigo ver o impacto e o alcance do que eu amo fazer. E isso me deixa muito feliz e realizada. E assim, né, olha só, eu acho que o que eu posso dizer que para mim é um reconhecimento, né, algo que me deixa realmente feliz, é que a Meire me convidou para eu estar aqui no canal dela. E antes da gente trabalhar juntas,
Eu a convidei. E olha só, agora ela está aqui conduzindo essa live e contando dos projetos dela. E eu me sinto extremamente honrada de estar aqui. Obrigada. Que legal, que legal. Eu te agradeço, imagina, é verdade. Nós começamos a conversar e a primeira vez que a gente fez esse bate-papo, a gente nem estava fazendo esse trabalho, né? Você não estava me acompanhando. Uhum, Tá. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que vem acontecendo, da mudança, né? uhum. Do antes e depois, que é o legal, e falar de uma maneira mais objetiva também de o que é que a gente faz, né, para a gente conseguir mudar. Então, eu vou falar de uma maneira como um leigo fala, né, como você aí vai pontuando o que não tiver ok. Mas, enfim, o que começou para mim foi o seguinte: a Laís percebeu realmente qual era o meu foco aí no trabalho, que não era só o ensinar o trabalho manual, né, para outras mulheres. Daí é que vem também o nome de Conectando Mulheres, que é uma coisa mais profunda e que não é o objetivo aqui da live ficar falando sobre isso, mas o objetivo é explicar e mostrar como cada uma pode chegar, né, pode desenvolver o seu trabalho, independente de estar fazendo o trabalho manual por hobby, para complemento de renda, como única fonte de renda, ou como eu coloquei outro dia, um antídoto contra a loucura e por aí vai, né? Mas enfim, a gente se encontrou numa época em que eu estava bem bloqueada, talvez seja a palavra, né? Bloqueada, traumatizada com alguns acontecimentos na vida profissional e também em decorrência de pandemia, que todo mundo, de alguma maneira, uns mais, outros menos, mas foram atingidos, infelizmente, né? E isso me afetou, todas essas coisas me afetaram bastante. E aí a gente começou a conversar e eu lembro que você me perguntava, e aí, como é que tá? E o que que tá fazendo? E, nossa, eu acho tão bonito o que você faz, né? Não só as peças, mas eu falava, nossa, mas eu não tô fazendo quase nada. Você lembra, né? Não tô fazendo quase nada. E me sentia impossibilitada, um cansaço, um peso e muito sobrecarregada com a questão de que eu vivia me cobrando de que eu tinha que estar no digital, né? E hoje em dia todos nós precisamos de alguma maneira, mas eu estava muito louca com aquela coisa de eu tenho que fazer um lançamento, eu tenho que fazer um lançamento, tenho que fazer curso gravado, e eu não estava conseguindo, eu não estou conseguindo, inclusive por questões de tempo, questões pessoais, né, da família e tudo mais. E aí nós começamos o nosso trabalho juntas, né? Os testes, eu não sei se as pessoas aqui estão familiarizadas com o DISC teste, que mostra quais são as suas potencialidades, né? E, na Uhum. verdade, o quanto dessas potencialidades você está usando. Né? O que eu entendi foi o seguinte, né? De repente você tem lá uma capacidade de fazer muito alta, mas você está usando tipo abaixo da metade do que você pode, né? E a partir daí você foi me propondo ações, né? Que eu achei isso fantástico, achei isso muito legal, porque o que que acontece? Muitas vezes você está perdida e a pessoa te fala, não, olha, mas você tem que melhorar, você tem que, sei lá, aparece no Instagram, cria conteúdo, enfim, são várias as maneiras. Mas você está tão perdida que você não sabe para onde ir. E você foi me dando esse direcionamento de acordo com as minhas potencialidades e também de acordo com o que você via como os meus sabotadores, que isso ainda é uma coisa que a gente ainda está trabalhando, né? Ainda estamos desenvolvendo. A gente ainda não terminou. Uhum. E foi muito incrível porque já começou com uma mudança de mentalidade, por isso até que eu coloquei o título da nossa conversa aqui como a mudança de mentalidade que gera resultados, porque eu ficava assim, nossa, mas eu vou propor isso, e o que que o outro está pensando, e o que que vai chegar? E é muito diferente, né, o que a gente pensa que está se passando
passando ali na cabecinha do outro, do nosso público, no meu caso das minhas alunas, das minhas seguidoras, com o que de fato é. Uhum. Especialmente quando a gente vem de situações traumáticas, de situações de desvalorização, né, no trabalho. E aí foi uma grata surpresa, porque eu recentemente recriei, na verdade, o grupo Conectando Mulheres, e está sendo muito gostoso, elas estão ativas, estão participando, a ideia é de que cresça. Em termos de resultados, eu já voltei com as aulas presenciais. Aliás, eu quero agradecer muito aqui também uma pessoa querida, aluna, e é aluna do online, que é a Janete Quinal, que também fez uma leitura assim a meu respeito. Ela falou: Meire, sabe por que que você fica tão sobrecarregada com essa coisa de gravar aula, de fazer lançamento, de curso? Porque na verdade você não gosta de gravar aula, não é isso que você quer. Você gosta dessa interação que a gente tem, desse bate-papo. E eu falei: gente, é isso mesmo. Então, como você me disse, Laís, como você me ensinou, eu ainda não estou preparada, ainda não é o momento. E a gente tem que reconhecer também o nosso tempo para cada coisa. Não Uhum. digo que eu não vá fazer isso futuramente, mas Sim, hoje, né, neste momento, no presente, eu estou muito feliz de voltar, de já conseguir dar as minhas aulas de maneira presencial, porque você me falou o óbvio que eu não enxergava. Meire, por que você está tão com essa coisa de gravar aula e de trabalhar no online, no digital? Você já pode dar aula presencial. Que louco! Essa ficha não tinha caído, né? Como às vezes o óbvio está ali na nossa frente e a gente não consegue enxergar. ai, Então, obrigada por isso também. que bom, Oi? que bom, porque aí suas alunas se beneficiaram disso também, né? Com certeza, com certeza. Estavam ali. Então, estavam esperando, exatamente. E aí o que eu percebi é que, tudo bem, quem não pode estar no presencial, o que que acontece? Eu, no momento, estou assim, não sou uma pessoa de lidar com muita gente, porque eu gosto realmente desse contato, como a Janete também me falou, você gosta de ser professora, você gosta do contato, né? É o conectando mulheres, é o estar junto. Então, a maneira que eu encontrei também de estar com essas mulheres que de repente não podem estar na aula presencial é a aula pelo Zoom, né? Uhum, A aula uma a uma. Por quê? Para mim é muito importante também me adaptar ao jeito de cada aluno, né? Grupos muito grandes, mesmo na aula presencial ou que seja no virtual também, fica um pouco misturado. Cada um é de um jeito. cada uma de um jeito. Exato. E cabe a quem está passando ali a informação se adaptar, né? A pessoa que tem mais idade, de repente já não consegue estar tão focada, já por uma série de questões de falta de concentração, por causa enfim, tem uma série de motivos. Mas a pessoa que tem mais idade tem esses motivos, e de repente dá aula para uma adolescente que também não consegue ter foco, não consegue manter a concentração, já é por outros motivos. E é Uhum, isso que eu acho muito legal, é ter essa visão e poder acompanhar esse ritmo de cada aluna, de cada pessoa. uhum. Então, eu estou bem satisfeita, porque atualmente eu já estou com aulas presenciais em dois espaços. Inclusive, tem a aula dia 13 de crochê com miçangas, ou com beads, como eu gosto de chamar, essas miçangas especiais. Vai ser lá no Alecrim Atelier, dia 13, agora véspera do Dia das Mães. E tenho também programadas aulas no Tatuapé, com a Aline Mota, e eu acho que a gente caminhou bastante. Sinceramente, eu não tenho ideia de quanto tempo nós estamos. Você tem aí a data de quando a gente começou? Não lembro. Foi no dia, deixa eu ver aqui, dia 8 de março.
Não, dia 8 de abril. Nossa, é bem recente. É bem recente, é bem. Então, uma coisa que eu quero destacar, inclusive, é que assim, o meu trabalho, ele é parceria, né? E o que eu posso dizer é que assim, à medida em que eu trago as coisas, né, eu vou despertando ali a pessoa para ela agir no negócio dela, agir no propósito dela, ela também precisa entrar em ação. A gente só muda a partir da ação. E você é uma fazedora, você é da ação. Então você foi fazendo. Falou, tanto que teve dias que você falou, não estou fazendo nada. Eu falei, não, tá sim. E a, e a nossa dificuldade, às vezes, é reconhecer o que a gente tá fazendo, né? O reconhecer o nosso movimento. Principalmente quando a gente tem uma autocobrança muito grande com relação ao que a gente precisa entregar. E aí isso faz com que a gente não reconheça o que a gente já tem feito, o que a gente está caminhando. O importante é caminhar. Então, isso é importante para o meu trabalho também, que haja vontade de fazer e que a pessoa se movimente. É só através do movimento que a gente muda. É só através do movimento que a gente consegue trazer os nossos projetos aí para o mundo. E outra coisa importante que você falou é a respeito do reconhecimento das forças, dos testes. Por que eu trago testes, né, no início dos processos? Porque, assim, uma coisa é eu chegar para você e falar, Meire, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Outra coisa é eu te provar cientificamente as suas habilidades, né? Porque, assim, todos nós temos vozes sabotadoras na nossa cabeça. Então, se acontece uma coisa negativa ou algo que a gente faz, um erro nosso, é muito, é muito comum a gente ficar focado naquele erro e esquecer todos os nossos acertos e ficar se castigando por conta de um erro. Então, eu trago esses testes para mostrar, ó, isso aqui é você, não é a Laís que está falando, né? Não são seus clientes, não são seus amigos, é o que você é. É a neurociência, é a psicologia positiva, são autores renomados e um teste que ele é mundialmente usado em processos seletivos por pessoas altamente qualificadas. Então, o que eu posso dizer é que isso é um retrato do que você é, da sua essência. Reconhecendo isso, né, e cientificamente, quando a gente mostra para o cérebro algo concreto, é bem mais fácil da gente entender e acreditar do que te trazer um elogio vago sobre alguma coisa. Então, essa é a realidade. Você é isso. O que te impede de ver que você é isso? O que impede você de quebrar essa barreira e ir para frente? E isso é importante também para a gente diferenciar um pouco os mundos. Então, esse é um trabalho que eu faço de análise comportamental, que ele entra um pouco ali na área do coaching, e eu já quero desmistificar o coaching, porque há uma vertente incorreta do coaching que acha que é positivismo tóxico, frases motivacionais, e não é nada disso, tá, gente? Então, isso é uma coisa também que eu deixo claro. E a partir desse trabalho de construção de base, de reconhecimento das suas forças, dos seus talentos, das vozes que te bloqueiam, que te sabotam, a gente começa a construir um negócio, né? E assim, dentre as minhas mentoradas, tem quem trabalhe mais com offline e tem quem trabalhe com online também. Em algum momento, eles convergem e se juntam e formam algo maior. E foi daí que assim que eu pensei, a gente foi conversando e que as suas estratégias foram um pouco pro offline também. E o que é esse offline? É você passar a divulgar os seus trabalhos, né? Se apropriar do seu projeto, da sua jornada e contar para seus amigos. Voltar nos seus contatos, nas pessoas que já passaram por você, que acreditam no seu trabalho, nos seus clientes anteriores, ao invés de partir logo para o digital, onde você vai ter que conquistar desconhecidos, vamos dizer assim. E assim, eu adoro o digital, é maravilhoso. Já funciona para algumas mentoradas minhas que esgotaram a base de clientes dela
delas e precisam expandir. E aí você vai crescendo no digital também. Para crescer no digital também tem uma estratégia. Não é assim, postei 3 conteúdos, minha agenda tá cheia. Não é assim que funciona. Não é, vou fazer milhares de lives aleatórias, milhares de stories aleatórios e vou conseguir clientes. Não é assim. Tem uma estratégia por trás do digital. E ela funciona também. Mas eu acho que todo o trabalho, né, tudo que a gente faz, todo negócio, ele começa do interno, ele se expande para a nossa rede próxima e depois ele vai para o digital. Porque o que é o digital? É o seu trabalho expandido para pessoas que ainda não te conhecem. Então a gente nunca pode partir do inverso, né? Do digital, onde ninguém te conhece, onde nem mesmo você sabe quais são a sua entrega, as suas potencialidades ali, para depois você ir ali. Então esse caminho ele tem que ser bem ajustadinho. A gente começa de dentro, a gente expande ali pro nosso círculo, né? De mais próximo, depois a gente escala no digital. Então, tem algumas mentoradas minhas que elas estão em uma outra fase, né? Que é assim, lotei minha agenda e agora eu preciso liberar meu tempo e para isso eu preciso do digital como aliado. Então, é uma questão de entrega personalizada mesmo, da mesma forma que você falou. Eu faço uma entrega personalizada porque, e você comentou, se tem uma pessoa de mais idade, talvez a necessidade dela com relação ao seu trabalho seja outra. Talvez o que ela busque ali seja algo mais terapêutico, para ela se entreter, para ela falar da vida. Se eu faço, por exemplo, uma aula de beadwork para um adolescente, é uma outra proposta, né? Que é um alívio de ansiedade, é sair um pouco desse mundo digital, é sair um pouco do videogame e fazer algo manual que ali vai proporcionar a interação de uma outra forma. E eu acho que à medida em que a gente está fazendo uma entrega genuína, né, que a gente acredita no nosso trabalho, a gente consegue entregar exatamente o que o nosso cliente precisa. E a partir daí, construir algo maior. Então, eu tenho muito orgulho do que você vem construindo e me permita me sentir parte disso também, porque Claro. algo que, assim, me deixa verdadeiramente feliz. Saber que houve houve e está havendo aí uma revolução no mundo dos negócios em beadwork agora, que é algo super exclusivo, né? Conta um pouquinho para o pessoal também que não conhece a técnica, como que ela surgiu. O beadwork é a palavra em inglês, né? Na verdade, é porque não existe uma tradução ao pé da letra para o português. Uhum. E o que acontece? Existe também um preconceito muito grande quando se fala em artesanato com miçangas, né? As pessoas imaginam uma coisa bem diferente, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica aqui, mas é uma coisa muito diferente daquilo que eu ensino a fazer. Tá? Uhum. Não é porque a pessoa pega algumas miçangas e faz um trabalho manual ali que é beadwork. Não, beadwork tem técnica, tá? E essa técnica tem, sei lá, para quem não conhece zero desse tipo de trabalho, por exemplo, no crochê, no tricô, você tem X pontos lá para começar a aprender. Ponto baixo, ponto alto, diminuição, aumento. No beadwork é a mesma coisa, né? Então, essas são as técnicas. Vamos aplicar pontos específicos para poder desenvolver essas peças. Vai além disso. Se você quiser aplicar, usar essas técnicas, esses pontos, usando qualquer tipo de miçanga, não vai ficar legal. A pessoa se frustra, acha que está fazendo errado. E não é. O que acontece é o seguinte: existem qualidades diferentes de miçangas, tá? Que se prestam a diferentes tipos de trabalhos, né? Então, eu costumo dizer assim, é miçanga? Eu trabalho com miçanga? É trabalho com miçanga. Mas é como dizer, margarina é igual a manteiga? Não é, né? Não é?
uma Mercedes é igual a um carro chinês? Uhum. Não é, não é. Cada um tem sua finalidade, tem seu propósito. Então, para o beadwork, eu gosto muito das miçangas japonesas, existem algumas marcas, e também das miçangas tchecas. E aí, dentro do que a gente vai fazer, do ponto que vai usar, do tipo de projeto, escolhe-se melhor o tipo de material. Ou as japonesas, ou as tchecas, o formato, o tamanho. Então, é mais ou menos isso. E com as miçangas também é feito o trabalho de crochê. Como, por exemplo, esse colar que eu estou usando, não parece, mas é um colar feito em crochê, com essas miçangas japonesas, né? Quando você bate o olho, você nunca imagina que isso é crochê. É. Então é isso. Integram também, né? Aí, Laís, não queria perder o gancho de aproveitar e perguntar umas coisas para você que eu tenho certeza que a mulherada adora, né? Eu lembro que quando a gente começou o trabalho, os testes e tal, eu comentei com uma amiga, falei, eu estou fazendo um trabalho com uma pessoa assim, assim. Falei, menina, eu não sei por que que nós mulheres temos umas mania de, vai na cartomante, vai no seu, na vidente, não sei o que lá. Gente, eu fiz um teste com essa mulher maravilhosa e, assim, ela já me falou como que eu sou, o que que eu tenho que fazer para melhorar o que eu já sou, o que que eu tenho que fazer para apagar as minhas sombras ali. Ela falou, sério? Nossa, muito mais interessante. E aí, dentro disso, Digamos, eu tenho... né? Porque quando você vai na cartomante, nada contra, hein? Você está ali no risco da pessoa, da interpretação da pessoa. Né? E quando você traz elementos científicos, fica mais Exato. claro, né? Mais objetivo. E é igual a astrologia. Eu adoro astrologia. Eu fui estudar astrologia porque eu Sim, quero fazer, eu quero entender aquilo. Sempre que você passa por alguém, você passa também pela peneira daquela pessoa. Então ela te entrega a interpretação dela. Fala, não, eu quero o puro, eu quero o raiz, eu quero entender o que está aqui e daqui tirar o melhor para eu oferecer para as minhas clientes algo mais verdadeiro e o genuíno possível. E o que que acontece? Quando a gente faz os testes, né, a gente começa a reconhecer o que é potência, né, o que a gente tem ali de recurso e o que a gente tem de interferência. E aí a gente passa a fazer ações intencionais no sentido de utilizar o que a gente tem de recurso e diminuir o que a gente tem de interferência, porque assim, não tem certo e não tem errado. Quando a gente fala do DISC, que é o teste comportamental que eu apliquei com você logo no começo, o primeiro teste, ele identifica 4 comportamentos principais ali, né? Que é o dominante, o influente, o estável e o cauteloso, ou critério, né? Por isso que é DISC. Dentro desses 4 elementos, nós temos alguns mais, outros menos. E aí, não tem certo e não tem errado. É a forma como você é. Dependendo de onde você quer chegar, do projeto que você está ali tocando, ou do que você quer tirar no papel, do papel, né? Para qual caminho que você quer ir, você vai encontrar dentro do seu perfil coisas que vão te ajudar, que são os recursos, e as coisas que podem vir a te atrapalhar, a te gerar obstáculos, que são as interferências. E como diminuir isso, né? Primeiro passo, trazer para a consciência. E o papel do teste e o meu papel, no caso, como treinadora comportamental, ao aplicar esse teste, ao fazer a devolutiva, é mostrar de que forma você pode usar os seus recursos. E por que que isso é tão importante quando a gente fala de negócios? Por exemplo, quando você precisa fazer uma palestra ou quando você precisa vir vender o seu trabalho, expor o seu trabalho. Se para você isso é muito desafiador, né? Se o seu perfil influente, que é o responsável por fazer a gente se movimentar nesse sentido, ele é muito baixo, você vai sentir uma dificuldade maior. Então, como que eu posso superar isso para agir de forma
conseguir o que eu quero, o que eu desejo, sem me ferir, né? Sem me sentir sobrecarregada, cansada, sem ser sugada, né? Porque à medida em que a gente usa os recursos que a gente tem, quanto mais a gente usa aquilo que a gente tem como talento, mais energizado a gente se sente. É como se abastecesse, né? Então é um sistema que se retroalimenta. Quanto mais eu uso, mais eu me sinto realizada e feliz. E aí também tem o paradoxo do cansaço, né? Porque se você entra em um estado de flow, de fazer aquilo que você gosta, né? De estar fazendo aquilo que você ama, você pode trabalhar horas a fio e você não se sente cansado, porque é tranquilo para você. Você está na sua zona de conforto comportamental, vamos dizer assim. E ao invés disso te cansar, isso te energiza. E aí o trabalho já passa a ser diferente, né? Você já tem que se policiar para não extrapolar os seus limites, se cansando demais de tanto que você faz. Então, por isso que é interessante esse trabalho de autoconhecimento, principalmente para empreendedoras, que é o que eu aplico. Para você poder utilizar com inteligência, né? Tudo isso que você tem dentro de você. E também não se bloquear e não paralisar por conta dos seus sabotadores. Tem aquelas vozezinhas na cabeça que Comunicação interna, né? a nossa conversa com a gente mesmo Uma loucura. e é muito desafiador fazer essa conversa ser positiva. Porque o nosso crítico interno ele é muito forte. Então ele se alia com os nossos outros sabotadores para criar coisas, criar conversas, imaginar que de repente outra pessoa pensa de um jeito que a gente nem sabe se é assim mesmo, mas que a gente deduz que seja. E aí isso, se a gente não organiza essas conversas internas, elas mudam o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa forma de agir. Então, tudo começa, né? A criação de tudo isso começa aqui. Então, é isso que a gente tem que cuidar. E não há assim, os testes eles despertam, o processo ele desperta, as ações conduzem para o objetivo para onde a gente quer chegar, mas o trabalho de autoconhecimento, ele é eterno, ele é eterno orar e vigiar, sempre, todos os dias, porque senão a mente se perde, a gente não faz o que precisa ser feito, a gente esquece o que a gente é capaz de fazer e passa a não reconhecer as nossas vitórias. Por isso que é importante, primeiro, na construção do negócio, se apropriar do que você é, reconhecer as suas vitórias, a sua jornada e até, assim, desfazer aqueles nós da vida com coisas que a gente, de repente, aconteceram no passado, mas que a gente não entendeu muito bem o que aconteceu. Usar uma comunicação assertiva e compassiva para, de repente, desfazer certos nós. E tudo isso, para vocês verem, né, gente? Tudo isso é para a gente falar de negócio. Então, é algo muito maior, né? Não é meramente vou empreender amanhã, começar a vender meus produtos. Não funciona assim. É algo muito, muito complexo, né? Mas também há recursos para sair desse lugar. E eu me vejo hoje como um recurso para sair desse lugar. E quando as mentoradas passam por esse processo e obtêm sucesso, né? Eu sinto que escolhi o caminho certo e é por aí mesmo. Quero te fazer uma pergunta, enquanto eu vou reativar aqui os comentários, porque eu não estava conseguindo ver seu rostinho. Deixa eu ver se temos aqui perguntas, mas eu já quero te fazer uma pergunta. Você trabalha basicamente com mulheres, né? Você consegue identificar algum tipo de sabotador comum, mas que seja mais comum entre as mulheres? Sim, muito. E é exatamente por aí que eu decidi é, começar. Nós temos a nossa impostora que mora dentro da gente, né? Muito, muito forte. E para quem nunca ouviu falar desse termo, né, da síndrome da impostora, que ele popularizou-se aí nos últimos tempos, é aquilo assim, vou traduzir. Você
já realizou muitas coisas na vida, você teve sucesso em muitas coisas, você já foi reconhecida muitas vezes por várias pessoas de diferentes meios, mas ainda assim, quando você está lá no meio da sua entrega, você pensa, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Eu acho que fulano faz melhor do que eu. E aí, assim, isso gera uma série de bloqueios. E a gente é o que a gente acredita que é. Então, por mais que você seja boa, por mais que a sua entrega seja genial, que os outros te elogiem, se você internamente não reconhece isso, você vai empacar. E aí, o que geralmente as mulheres fazem? Por sofrer com essa síndrome da não suficiência, vamos dizer assim. Vão procurar um outro curso. Ah, não estou pronta ainda, então deixa eu ficar pronta primeiro. Aí tá sempre mais um curso aqui, mais um certificado aqui, mais você para buscando que a segurança venha através de certificados. E não vem, viu, gente? A segurança só vem a partir do momento em que você começa a agir e começa a praticar. E ninguém é bom desde o primeiro dia. Então, no meu processo 0001 lá em 2019, eu não fazia a entrega com a qualidade que eu faço hoje. Eu ia 120% dedicada, mas eu não tinha repertório ainda para fazer a entrega que eu faço hoje. Então, é normal que a gente vá melhorando, é normal e é desejável que você vá melhorando à medida em que você vai praticando, à medida em que você vai crescendo e evoluindo no seu negócio. Então, primeiro, a gente precisa começar de algum lugar. Então, acho que essa síndrome da impostora, ela impede, muitas vezes, as mulheres de colocarem as ações no mundo, aguardando um momento perfeito, aguardando que as estrelas estejam perfeitamente alinhadas, que todos os cursos sejam feitos. E não é assim. A gente precisa começar, a gente precisa colocar o carro na rua. Não dá para comparar o seu dia 1 com o dia 480 mil da outra pessoa. Então, acho que isso coloca a gente numa posição de buscar, sair desse lugar, né? Então, não é mais um certificado, é parar e analisar o que você precisa. É começar em ação? Então, vamos começar. É desconfortável? É desconfortável, mas precisa começar. E uma coisa que eu sempre digo para as minhas mentoradas é assim também. Geralmente, aquilo que você não quer fazer, aquilo que mais dói, assim, para você começar, é ali mesmo que você tem que começar. Por mais que seja, é aquilo que você precisa para evoluir, para crescer no seu negócio, para sair ali daquele entrave, sabe? Da Então, zona de conforto também, né? e não tem jeito. E depois que a gente vence, é difícil de você assim, tenho vergonha de vender meu produto, vou vender pela primeira vez. É difícil? Lógico que é difícil, não é fácil, né? Você está vencendo uma barreira sua. De repente você tem crença limitante com dinheiro, de repente para você, você não acredita que a sua entrega vale aquilo. E aí, para você dizer o preço, para você precificar, é mais difícil. Só que há um segredo sobre superar isso, que é o depois. A sensação que você fica depois da sua entrega, depois que você supera isso. Então, é como se você atingisse um outro patamar, não só no seu negócio, mas de desenvolvimento humano mesmo, a sua evolução pessoal. O nosso negócio, ele é sobre a gente. Então, respeitando aí quem de repente só vende um produto para ganhar dinheiro, no geral, o nosso negócio é onde a gente coloca as nossas expectativas sobre a vida, os nossos sonhos, quem a gente quer ser, a nossa carreira, né? O nosso propósito. Tá tudo ali ligado, né? Então, à medida em que a gente consegue tirar o nosso negócio do papel, colocar ele para rodar, obter retorno financeiro com ele e dessa forma evoluir também, por que não fazer, né? Então, o crescimento, ele vai além da superfície do fazer um trabalho para ganhar dinheiro. Ele é muito além. E, geralmente, é isso, né? O trabalho, ele significa muito mais para nós. Então, por isso que é importante a gente superar isso tudo. Então, você me perguntou a respeito da dificuldade das mulheres. O que eu observo é isso. Eu acho que Uhum. tem
muito isso do não sou boa o suficiente. Inclusive, tem uma pesquisa do LinkedIn que eu gosto de citar também, que assim, o homem, quando ele preenche 20% dos requisitos de uma vaga, ele faz a aplicação. A mulher só se candidata quando ela preenche 100% dos requisitos. Então, isso já é assim uma... A gente ousa menos, né? Na prática, a gente ousa menos. Se a gente ousa menos, as oportunidades elas ficam mais restritas para nós. Então, isso também é uma... Exige uma mudança de mentalidade, né? É o inconsciente coletivo feminino que está ali. E à medida em que eu transformo a vida de uma mulher e ela impacta a vida de outras, eu vou aos poucos criando um mundo melhor pela frente aí para os meus filhos, para minha filha. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar como ser humano, assim. Independente se é homem ou mulher, tá, gente? Acho que são diferencinhas que a gente sente. Legal. Tem uma pergunta aqui da Ana também, se essa mentoria é para qualquer pessoa e em qualquer área, em que fase da vida. Então, explica um pouco mais sobre a sua mentoria. Tá. Mentoria não é para quem vende um produto e quer exclusivamente ganhar dinheiro. Ela é uma mentoria onde a pessoa quer tirar aquele projeto do papel, ou onde ela não tem clareza ainda exatamente do que ela quer, mas ela quer algo a mais. Ela não quer só ganhar dinheiro através do trabalho dela. Deu para explicar? Tem que ter um Sim, sentido. O trabalho tem que ter um sentido. ter um trabalho com um sentido, porque assim, é, se você for lá no Google e procurar como ganhar dinheiro rápido com a internet, você vai achar uma outra coisa, menos Laís. Então, acho que o meu trabalho, ele passa por esse processo do autoconhecimento. Então, basicamente, eu atendo dois públicos femininos. Um é aquela mulher que ela não tem clareza do que ela quer para a carreira dela, ou ela está num emprego que ela não gosta e ela precisa fazer uma transição. Dois, aquela mulher que ela tem clareza de que ela quer empreender, só que ela tá ali travada, ela não começou, então ela não sabe direito para onde ela vai. E para cada uma delas, e para cada uma delas tem uma entrega personalizada. Autoconhecimento é a base. Então começa tudo daí. Nenhum dos meus processos começa sem autoconhecimento. Tem que passar pelos testes, tem que investigar as forças, os talentos, comportamentos, os valores, os sabotadores, até para que a gente se conheça no meio do processo. E a partir daí, o trabalho ele é direcionado. Então, ou ele vai para uma vertente de buscar repertório e fazer pesquisa para identificar o caminho profissional dessa mulher, porque pode ser que ela conclua que ela quer fazer carreira, que ela quer ser CEO em uma multinacional. Ou então, pode ser que ela conclua, não, eu quero empreender e eu quero dar os primeiros passos. Esse dar os primeiros passos no empreender, ele envolve muitas coisas que às vezes as pessoas não têm clareza. Então, você já veio meio pronta para mim. Você já sabia, você já tinha trabalhado, você já sabia o seu público, faltava só assim, né? Um empurrãozinho. Mais ou menos, não foi bem assim, não. Eu estava bem travadona, bem traumatizada, vamos dizer, com alguns acontecimentos. Então aí eu não dava os passos porque, ai, e se acontecer de novo? Nossa, eu vou aguentar? Teve um acelerador no seu... Por isso que eu falo, cada uma é de um jeito. Mas o acelerador da Meire, né, no processo dela, foi a capacidade dela de agir e de ser rápida nas ações e de enfrentar as coisas. Então, assim, a Meire, vou dar um spoiler aqui da Meire. A Meire, ela não senta em cima dos conflitos, não. Ela enfrenta os conflitos. E, assim, a partir do momento em que você enfrenta o que é desafiador para você, que você vai lá esmiuçar as coisas difíceis de ver, né? Ter as conversas difíceis, o seu crescimento ele é exponencial. Porque a tendência humana é a gente, não, deixa pra lá, né? Depois eu vejo isso aqui, né? Tem até o sabotador esquivo faz isso. Faz a gente desviar. Não quero lidar com isso agora. Então, à medida em que a gente enfrenta
as coisas que precisam ser enfrentadas, né, que a gente se joga e parte para ação, o nosso desenvolvimento ele é exponencial. Então, o seu caso foi um processo curto com desenvolvimento exponencial, graças aí a sua habilidade de agir também. Então, eu divido nessas duas categorias. Para cada tipo de público, eu entrego um processo diferente, que a base é autoconhecimento. A partir daí, pode se direcionar mais para um coaching, para encontrar um trabalho que seja mais direcionado às expectativas dessa mulher, ou uma mentoria de negócios, para que ela comece a dar os primeiros passos no empreendedorismo, para que ela organize o projeto, porque às vezes, assim, há mulheres que chegam com ideias maravilhosas que elas estão guardando com elas já faz 5, 8, 10 anos, que nunca saiu do papel. E assim, por quê? Não, de repente, não encontra apoio em casa, ou não acredita que vai dar certo. E se você não acredita que vai dar certo, você nem começa, né? Com Então tem certeza. toda essa dinâmica para nós, na nossa complexidade feminina, que é maravilhosa, mas que exige buscar ajuda. E acho que tudo parte daí, né? Buscar ajuda, buscar mentores, porque senão a gente fica meses ou até anos presas nesse lugar de, não, eu vou resolver sozinha. Não, com o tempo vai resolver. Ou então, eu não vou mexer com isso agora porque não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho apoio, e aí a gente fica esperando o alinhamento perfeito das estrelas, planetas, e não chega, viu, gente? Não Não chega, vai não. acontecer. Não vai acontecer. Nesse lugar, você precisa ter aquele dia de respiro e falar: é hoje que eu vou, e se jogar. E aí as coisas acontecem. Tenho mais uma pergunta para você, que eu vi aqui do pessoal. Dê exemplos de áreas de atuação das tuas mentoradas, Tá, né? legal. Eu acho que isso também é interessante. Algumas eu já sei, mas para o pessoal também não achar que é só. Enfim, fale das Uhum. suas mentoradas, que é a melhor coisa. Muitos segmentos. Então, assim, vou falar um pouquinho de hoje. Hoje eu estou trabalhando com. Só trabalho com projetos que eu acredito, né? Então, olha que incrível. Estou trabalhando com uma mentorada que ela está desenvolvendo, ela vai ser a pioneira do movimento Ageless no Brasil. E o que é isso? São pessoas que não se identificam com a idade. Então, ela está criando um portal, uma comunidade para entreter, informar, divertir pessoas da geração X acima de 45 anos. E eu achei incrível porque a nossa geração atual, assim, eu tô com 38 agora, né? Mas assim, eu percebo que eu hoje com 38, eu sou muito diferente da minha mãe com 38, né? Então, houve uma mudança radical na sociedade. E o projeto dela é abarcar essa geração para que para que essas pessoas se reconheçam nesse novo contexto social. Tenho também uma astróloga que ela trabalha como executiva numa grande empresa e ela está levando um pouco pitadas da astrologia para o meio corporativo, como ferramenta de autoconhecimento. Acho incrível também o projeto dela, porque há dois mundos divididos, né? Há o mundo dos terapeutas, astrólogos, e há o mundo corporativo. Então, ela está mesclando os dois, usando os conhecimentos dela para despertar um pouco as pessoas na iniciativa privada, no meio auto-executivo, e eu acho incrível esse projeto dela. Tenho também psicólogas, atendo psicólogas também. Estou com uma psicóloga que ela está aplicando uma técnica nova, que é o MDR, que é uma técnica que veio para o Brasil, mas ela não tem muito precedente aqui, tem que ser psicólogo para aplicar. Então, ela tá agora buscando clientes para conseguir tornar mais palpável a terapia MDR no Brasil. E assim, tenho terapeutas também, fisioterapeutas que estão ali com a agenda lotada
de massagem, mas não aguentam mais. Até os calinhos da mão aqui, de tanto fazer massagem, tão desgastados e elas precisam escalar no digital. Você tem também uma moça que eu vi que acho que ela é cuidadora de idosos e ela prepara, ela está treinando outras pessoas para tornarem-se cuidadoras, É, não é isso? ela não é minha mentorada, ela é minha colega, Hum. mas ela também tem esse projeto super legal de cuidador de idoso. Então eu gosto de me envolver com esse tipo de projeto. Então teve uma amiga minha que ela, no passado, ela começou a fazer um processo comigo também, foi uma das minhas primeiras clientes, mas foi como amiga. E o dela é ginecologia natural. E aí, além disso, né, assim, eu vou mergulhando nesses meios aí, né, dos negócios femininos que eu percebo que vão chegando e vou palpitando de curiosa também no negócio das amigas. Então, eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e ela tá fazendo um projeto agora, tá nascendo um projeto sobre para ajudar famílias expatriadas a se adaptarem no novo país. Ela é psicóloga, também está fazendo esse trabalho. Olha, que interessante. Tem vários. Então, assim, além das minhas mentoradas, eu vou dando palpite no negócio das amigas. Tem uma outra amiga também que ela tá ensinando educação sexual na visão antroposófica para crianças, então para ajudar, né, parentalidade. Tem uma outra que ela está revolucionando a educação através da gamificação, usando games na área escolar. Também já passou por mim mentoradas nesse propósito. E eu gosto de acompanhar, né? Assim, depois que passa o processo, a gente desenvolve um outro tipo de relacionamento, né? Que acaba brotando a amizade muitas vezes aí. Então tem uma mentorada também que ela tá. Uma ex-mentorada, ela já finalizou o processo comigo, que ela começou completamente confusa e agora ela decidiu focar na área do digital durante o nosso processo, então ela está como estrategista digital, social media e copywriter. Então ela mudou, fez uma transição de carreira radical, porque ela era advogada. Aí ela está na África do Nossa, super, super. Bem diferente. Sul, sem saber o que ela queria fazer, sabe? Chegou, e agora não sei, não tenho a menor ideia se é o caso, eu compro uma bicicleta. E à medida que a gente foi conduzindo o processo, ela começou a empreender nessa área do digital. Tem uma outra mentorada também que é engenheira civil, maravilhosa, e ela está nesse processo de descoberta de pesquisas, né, para talvez empreender, enfim, está ainda decidindo o que vai fazer. E eu fico assim, enfim, acho que independe muito do segmento, depende da vontade da pessoa em realizar. Então, eu jamais iria buscar uma pessoa que está trazendo o movimento Ageless para o Brasil ou uma astróloga que está no meio corporativo e quer empreender, mas as coisas, né, o nosso feeling, né, e o match ali, quando você conhece a pessoa, entende o projeto, isso é muito importante. Tanto que eu deixo na minha bio, quem tiver aqui vendo, inclusive, eu deixo um formulário lá, deixo sempre, ad eterno esse formulário. Esse formulário que eu deixo na minha bio, ele serve para eu identificar o meu público e eu seleciono dali sempre de 3 a 5 pessoas por semana para fazerem uma sessão clareza comigo. Essa sessão que é a primeira sessão do meu processo, mas quando eu seleciono ali, eu contemplo essas pessoas do formulário, ela não tem custo para essas 5 que eu seleciono. Então, quem tiver aqui ou quem for assistir depois, o formulário está sempre lá. É só entrar na minha bio, clicar lá e preencher. E aí, à medida em que eu for liberando espaço na agenda, eu vou conversando com as pessoas, porque, assim, o que acontece nessa sessão clareza que eu ofereço? Muitas vezes a pessoa consegue explicar o que ela quer e ter uma clareza mesmo do que ela precisa nesses 45 minutos. Ou ali a gente identifica que, poxa, preciso de ajuda aqui, ali, ali. E se tiver um match entre nós, eu ofereço a mentoria ali, ofereço um dos meus pacotes personalizados ali. Então, quem tiver aqui já pode preencher lá, tá? Não tem custo e me ajuda muito a criar conteúdo para vocês também. Olha que legal, olha que oportunidade. Muito, muito legal. Eu não sabia que você fazia isso. Sim, Não sabia que tinha isso.
Ok, essa. É porque nós tivemos a gente é diferente, né? A gente já se namorava. Também funciona. Adoro os caminhos alternativos. Então, pode ser que a gente se encontre em algum lugar e comece a conversar e pronto. Legal. Ai, Laís, que delícia, que delícia. Olha aí, Pela oportunidade. 19 horas já. Olha aí, estamos falando aqui sem parar 1 hora. Eu nem vi, mas obrigada por todos que estão aqui. Ah, e antes, deixa eu falar sobre o meu Instagram, né? Eu não produzo conteúdo como eu deveria, confesso. Mas eu prometo que eu vou melhorar. Tá? Deixa o formulário lá, porque aí dali eu tiro uns subsídios para melhorar e fazer uma entrega melhor. É porque eu estou muito focada e envolvida nas minhas mentoradas, gente. Então, o que eu faço é assim, stories, que é mais rápido, live, que eu adoro conversar. Mas eu vou me empenhar melhor e sugiro que vocês façam o mesmo, tá? Não façam como eu. Ai, Adorei, legal. obrigada. Ai, Laís, muito, muito obrigada pela live, pela amizade, pelo nosso trabalho juntas, que tá, nossa, me ajudando demais. Uma delícia Que estar ó, aqui com você. que alegria. E, acima de tudo, vocês podem ter certeza, quem está aqui agora, quem vai assistir depois, que o nosso propósito aqui é que essa conversa, esse bate-papo, possa ajudar, possa abrir aí caminhos, possa trazer alternativas para quem precisa, né? Para as mulheres que querem melhorar seu trabalho, se sentir mais confiantes, mais seguras com aquilo que elas fazem. E sou hiper suspeita, super recomendo, porque para mim deu muito certo, está dando muito certo. Demais, obrigada e parabéns pela sua ação também. Sem isso, nada seria. Muito obrigada. Beijos. Obrigada, gente. Tchau, Fica tchau. gravado, depois manda para os amigos essa live, hein, pessoal? Tchau, Tchau, tchau. Laís. Beijinho.